Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Milagre, um café para a gente começar a nossa semana recebendo novas coisas sobre nós, novas informações sobre as nossas particularidades, vamos chamar desse jeito, e eu nomeei essa live como Fracassando em Ser Você. Porque essa é uma história, às vezes eu sei que a gente não conta a história, mas se a gente vai contar a história, vamos contar uma história que, uau, né? De final feliz, no sentido de eu tive mais de mim nesse momento. Então, era um belo dia que eu ia fazer uma reposição de aula de tênis. Quando eu cheguei na quadra, meu professor tinha armado uma preservada para mim, trazendo uma outra pessoa para jogar comigo, né? E quem joga comigo ou me conhece mais de perto sabe quando eu acho, às vezes, um saco jogar pela competição do jogar, né? Simplesmente porque para mim é um espaço diferente. Talvez eu devia estar no frescobol, entendeu? Em que ninguém ganha, né? Todo mundo ganha, ou em que ninguém perde, todo mundo perde. Talvez eu deveria jogar um frescobol, mas enfim. É o tênis que dá essa alegria pra mim, que mexe comigo, né? Que mexe com essas coisas que existem, às vezes escondidas na minha cabeça, que nem eu tenho ideia de que estavam lá. Mas cheguei na quadra, tinha lá uma pessoa pra jogar. E meu professor, vamos jogar? Eu não sabia. Pra mim, eu ia repor aula. E aí, ok, vamos jogar. Bom, o jogo começou e eu não tinha entrado no jogo, eu ainda tava na coisa do ok, por que a gente tá fazendo isso mesmo? Mas eu não ia fazer aula, mas por que a gente tá fazendo isso mesmo? E vendo a minha adversária, né, jogar. E ela tem um estilo muito diferente do meu, e na verdade a maioria das pessoas que jogam, né, a maioria das pessoas que jogam tênis, elas buscam, elas gostam desse escape, essa oportunidade de ser agressivo, essa oportunidade de colocar força em algumas outras coisas que, né, que, enfim, como seria um desabafar, seria como um extravasar, seria algo desse tipo, né? Competir para extravasar para o que não é socialmente aceito no competir. E tudo que isso trouxe à tona, vamos instruindo e descriando com o enunciado aclarador, pode, POC nisso tudo. E aí, o que aconteceu? Estava eu lá, e ela tinha esse estilo bem diferente, né? Esse estilo de jogo mais agressivo, com mais força, que nada tinha a ver com o meu estilo. Meu estilo é mais tranquilo, é mais... deixa eu ver o que eu posso fazer de bonito aqui, deixa eu ver o que eu... enfim, é o meu jeito, eu não tô dizendo que é certo, tô dizendo que eu sou. E aí, nesse momento, eu me vi num lugar em que eu estava jogando o jogo dela e não... eu estava sendo um reflexo do jogo dela e não quem eu sou. Mas eu não tinha tido esse insight ainda. Eu ainda tava no lugar de olhar para aquilo e falar, cara, onde eu ainda tô escolhendo isso? Eu posso mudar isso? Porque de um lado eu sabia que eu tinha mais técnica, mais capacidade técnica, mais ferramentas, digamos, para ganhar aquele jogo, e ao mesmo tempo eu estava perdendo de 4-1. Era o meu momento de sacar. Se eu perdesse meu serviço, ia virar um 5-1 e um próximo game era só fechar. E eu fiquei olhando, né, enquanto eu batia a bolinha antes de sacar. Parece que passa um filme na sua cabeça, você, onde eu tô escolhendo isso ainda? Onde eu tô escolhendo não ser quem eu sou? Onde eu tô escolhendo ser um reflexo do que alguém me apresenta? Pode ser uma coisa simples, como um jogo, né? Então, se a pessoa põe muita força, quando eu punha força de volta, o que acontecia? Minha bola saía, minha bola espirrava, eu errava. E porque eu tava fazendo o jogo dela e não fazendo quem eu sou, o jogo que eu gosto de jogar. E todo esse, né, insight vindo enquanto eu batia a bolinha no chão. Quando eu falei, pera,
E se eu pudesse ter mais de mim aqui, independentemente de ganhar ou perder, independentemente de eu perder esse game, que é o meu game, independentemente de eu perder o set, que tá tudo muito favorável para ela, como seria se eu pudesse ganhar mais de mim aqui, né? E foi exatamente a escolha que eu fiz. Não importa o que se requeira, eu vou jogar o meu jogo, eu vou jogar, eu vou ser quem eu sou. Eu vou fazer o jogo que eu gosto, não um jogo reflexivo, né? Não um jogo de defesa ou um jogo de ataque. Eu vou ser o meu jogo, que é um jogo de facilidade, alegria e glória. Então, como é possível um jogo de facilidade, alegria e glória? É um jogo gostoso, em que existe um pouco mais de controle, é um jogo que existe um pouco mais de estética no movimento, que eu acho bonito. É um jogo que existe um pouco mais de menos força, né? Mais, assim, mais movimentos angulados e tal. E aí eu podia fazer aquilo. E eu comecei a fazer isso. Toda vez que ela batia forte, eu absorvia aquilo e devolvia de um lado, de outro, mais curto, enfim, movimentando ela por toda a quadra. E quando isso acontecia, a cada vez que eu fazia isso, mais eu ganhava mais de mim. Eu não tô nem falando de ganhar o jogo ou de como eu sou espetacular, eu não sou, né? Eu sou uma iniciante, eu jogo pouco, inclusive. Mas é sobre aquele lugar em que a gente escolhe fracassar em ser a gente, em que a gente escolhe não ser a gente. É sobre aquele lugar em que a gente é um reflexo do que as pessoas propõem pra gente. Que escolhas eu tenho aqui? Então, quando qualquer situação se apresentar para você, que escolhas você tem ali? O que se requer para que você não seja um reflexo daquilo que se apresenta, mas que você possa ser você a cada coisa que se apresenta? Tudo que impede isso, tudo que impede você de ter mais de si, de ter mais de você, como seria, né, ter mais de você? Destrói e descria tudo que impede isso e começa a olhar, ok, se eu estivesse sendo eu aqui, o que eu escolheria? Eu escolho, então, não ser um reflexo disso, eu escolho, então, fazer um jogo mais técnico, eu escolho fazer um jogo mais que eu acho mais fácil, né? Eu, Camila, gosto mais, né? De uma coisa mais fácil de bater, com menos força, acho que machuca menos, desgasta menos. Então, eu escolhi naquele momento ser quem eu era. E um jogo que eu estava perdendo de 4-1 virou um jogo de 6-4 para mim. E eu saí daquilo não com uma sensação de derrotei uma pessoa, mas com a sensação de que, puxa, eu consegui escolher ser quem eu sou. E onde eram esses lugares que eu estava escolhendo fracassar em ser quem eu sou, né? Como eu posso ter mais de mim em todas as situações? Isso é uma coisa que você escolheria? Então, para essa semana que está entrando, né, que a gente vai ter festas, família, cachorro, gato, galinha. Então, que a gente vai entrar nessa semana em que a gente vai se ver em muitas situações que podem dar uma ideia de que a gente está fracassando em ser quem a gente é. Em que a gente vai ser desafiado, em que a gente vai ser contrastado, em que a gente vai ser comparado. Eram só para ser festas de Natal, mas é uma coisa que acontece e ainda mais nesse momento em que a gente vive no mundo. Então, independentemente do que quer que esteja se apresentando para você nessa semana ou na sua ceia, né, ou na sua festa de família, como seria você olhar para isso e perguntar que escolhas de ser quem eu sou eu tenho aqui? Que escolhas de não ser um reflexo dessa conversa besta que tá rolando na mesa eu tenho aqui? Que escolhas de não viver a polaridade de uma maneira reflexiva eu tenho aqui? E quanta facilidade isso pode trazer para você? E quanta facilidade você pode estar evitando quando você escolhe não ser quem você é? Isso seria um fracasso de ser você? E o que se requer para que você prospere na arte de ser você, em qualquer momento, com cada situação que se apresente?
Então esse é meu convite para você. Contei uma longa história para dizer que, independentemente de ganhar ou perder, ou do que você acha que é fracasso, do que você acha que é sucesso, como seria escolher você sempre? Sempre se escolher, sempre se olhar, sempre olhar para, ok, que escolha eu tenho aqui? Ou em todos os lugares que eu tô refletindo, ou devolvendo, ou resistindo e reagindo ao jogo dessa pessoa. Como seria eu escolher por mim aqui? Que opções de escolha por mim eu tenho aqui? É levantar da mesa? É lavar uma louça, de repente? É sentar na mesa das crianças, que geralmente é o lugar mais light da casa? Se escolher sempre. Como seria isso? Como seria olhar para isso? Como seria você ter facilidade de receber de você a qualquer momento, sabe? Como você pode prosperar na arte de ser você quando a vida se apresenta? E tudo que impede isso, destruindo e descriando, e desejando para você uma semana incrível, por mais corrida que ela possa se apresentar, por mais estressante que ela possa se apresentar, ou por mais divertida que ela possa se apresentar, que escolhas de ser você, você tem para prosperar em qualquer situação, para qualquer coisa que se apresentar. Um beijo, Feliz Natal e até a próxima!